São 10 horas 12 minutos, voltamos então com o CBN Campinas. Como eu disse, hoje o CBN Campinas está aqui com o News Truck em Tuiuti, acompanhando toda essa abertura do Electric, né? Experience. Esse evento é o maior evento de experimentação de veículos elétricos do Brasil e acontece até o feriado, até o dia 15 de novembro. É até impressionante pensar que nós estamos já indo para 15 de novembro de 2022, impressionante. E recebendo aqui no News Truck da CBN Campinas para a gente falar desse importante evento, o diretor da TSO, idealizador aí do evento, Cacá Closet. Acertei? Acertou, perfeito. Então, bom dia, Cacá. Chega mais próximo aí do microfone para a gente falar um pouquinho mais sobre esse grande evento. Grandes montadoras presentes aqui, só no visual tem a BYD, a Peugeot, a Jeep, a Nissan, a Renault, tem a Chevrolet. E é um evento interessante, porque ele começou com um evento juntando essas montadoras, juntando essas marcas. Mas a partir desse ano tem uma novidade que é a abertura para o público e sentir o que é um carro elétrico, né? É isso aí, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, é realmente um prazer aqui estar com vocês. E é exatamente isso, o ano passado a gente fez uma primeira edição, mas a gente fez uma edição fechada para o público, era só para convidados, e a gente, quando terminou, imediatamente a gente sentiu que a próxima edição, que é exatamente essa que estamos agora, teria que ter público, porque a questão do carro elétrico está crescendo muito rápido no Brasil, né? Ou seja, todo mês, toda semana praticamente tem um lançamento de um novo produto e os produtos são eletrificados, né? A gente tem 3 modelos de veículos eletrificados no Brasil. Você tem o híbrido leve, vamos dizer assim, que ele precisa do motor a combustão junto para funcionar. Ele tem o híbrido plug-in, que é aquele que você pluga na tomada, né? E ele tem uma bateria que ele aguenta até uma certa determinada distância, 40, 50, até 90 quilômetros nesse modo puro elétrico, e depois o combustão entra em funcionamento, e você tem o puro elétrico mesmo, né? Então, a gente está aqui hoje com, por exemplo, alguns carros que vão ser lançados no ano que vem, já para o público poder conhecer, né? A gente tem a nova Kombi elétrica, que é sensacional. A gente tem o Megane, a gente tem o EV6 da Kia, o Peugeot 2008, que está sendo lançado hoje no Brasil, já está aqui para test drive. Então, tem uma gama, uma diversidade muito grande que é muito importante. O BYD Song, que é um SUV híbrido, eles até então estavam só com um esquema de carro 100% elétrico, agora eles estão entrando no Brasil, uma empresa que a sede é em Campinas, né? Então é bacana para a gente ter essa sede de uma grande montadora mundial aqui na região. Então, assim, fica um convite aqui para o público que gosta de carro, gosta de tecnologia, quer sentir o elétrico, né? Sentir essa diferença de condução e até de comportamento, porque mistura um pouquinho as coisas, para vir aqui no feriado de sábado até terça-feira. A gente está aberto aqui, esperando vocês. Cacá, falando um pouquinho desse mercado, né? Que a gente pode acompanhar de uns tempos para cá. Obviamente nós estamos em um momento de COP27 que discute um dos temas essa diminuição do combustível fóssil, o uso dele, e a gente não pode falar mais que é uma tendência, na verdade se torna uma obrigação, né? Os veículos, as frotas passarem para ou híbridos ou sendo elétricos, vai ter que ter essa migração, até por uma discussão política, uma geopolítica mundial. Sem dúvida. E os carros, porque quando a gente colocava lá no comecinho do século, comecinho desse século, os carros eram assim com visões futuristas, né? O carro elétrico, ele não era aquele veículo que você estava acostumado. Ele tinha um visual que até chamava um pouco a atenção para alguns mais conservadores, mas nunca que eles teriam um veículo daquele. Agora não, a gente vê os próprios veículos que já existem na frota com essa tecnologia, né? Tem carros específicos, sim, mas agora já é algo mais palatável para esse motorista já um pouco mais conservador, né? Eu acho assim que é muito importante isso daí, porque o carro elétrico, no conceito lá atrás, ele era um carro futurista completamente, então formas diferentes, distintas, né? E na verdade não, ele continua com o mesmo formato, salvo algumas raras exceções, mas com o mesmo formato de um carro
pode ser um SUV, pode ser um sedã, pode ser uma van, mas o grande lance é a substituição do motor. Né? Você está tirando o motor a combustão, que hoje exige uma tecnologia muito alta para emissões de poluentes, né? Para você garantir uma baixa emissão. Então, esse investimento está ficando inviável para a indústria e para tudo. Os programas aqui no Brasil são muito rígidos de legislação do Proconv, e isso é bom, isso eu acho que é um ponto positivo aqui no país. E nesses programas, você tem cada vez mais, né, diminuir os poluentes. E aí a troca por um motor elétrico se torna muito mais fácil, viável. E tanto que no mundo inteiro essa chavinha já foi virada. As marcas estão anunciando o fim da produção de motor a combustão para 2030, 2035, né? Várias, né? Alguns estados dos Estados Unidos, da Europa, Noruega e alguns outros países já também com limites dentro da cidade, né? Ou seja, tipo Paris já tem um limite que eu não lembro direito a data, mas que não vai mais poder andar carro a combustão dentro do centro expandido. E isso daí, o carro elétrico, a gente fala, né, do poço ao final da vida dele, né, de tudo que é. E ele ainda tem muita coisa a ser trabalhada nas questões de baterias, reciclagens e tudo mais. Porém, para as grandes cidades, os centros urbanos, tem uma vantagem muito grande, que é a poluição naquele local. E também a poluição sonora, que o carro melhora muito. Então, quando você convive com um carro elétrico diariamente, fica muito difícil você voltar para o carro a combustão, porque você vai sentir vibração, você vai sentir ruído, você vai se sentir poluindo. É meio esquisito isso, né? Mas eu acho que a gente está num momento no Brasil mais rápido do que todo mundo previu, né? Ontem a gente estava aqui num evento de lançamento de um carro que vai ser apresentado hoje pela Peugeot, né? Vai estar nas mídias daqui a pouco, vai entrar aí. Esse carro já custa o mesmo valor de um carro semelhante a combustão. E é um puro 100% elétrico com 350, 400 km de autonomia. Ou seja, as coisas estão chegando numa fase onde o consumidor já fica de olho. Né? Pode ser que às vezes não faça tanto sentido. Puxa, eu viajo muito, alguma coisa assim. Mas não, eu moro aqui no centro de Campinas, eu tenho que andar na região aqui, eu rodo 60, 50 km por dia. Nossa, um elétrico faz todo sentido. E além disso, né, a preocupação que está tendo por parte da administração pública das várias cidades e também do próprio setor imobiliário, né, os lançamentos, né, de empreendimentos já estão contemplando uma vaga, uma área específica para um veículo elétrico. E isso ajuda a fomentar o setor, né? Claro, com certeza. Você vai ter agora uma enxurrada de investimento nessa parte de infraestrutura, né? Tanto rodoviária quanto... Porque hoje em dia você pode colocar você pode fazer um pacote completo, vamos dizer assim. Você coloca no telhado da sua casa uma usina solar, né, com placas fotovoltaicas, você coloca um carregador de carro elétrico, você tem um carro elétrico, você autogere essa economia, esse não gasto de combustível fóssil, e você está buscando essa energia do sol. Então, realmente, o veículo se torna muito mais limpo. Quando você tem que fazer uma recarga, que você usa a energia da rede para você carregar o seu carro, é menos limpo. Porque essa energia está vindo de uma hidrelétrica, está vindo... Aqui no Brasil ainda a gente está muito bem, né? Mas numa Europa, por exemplo, você tem usina atômica ou ainda carvão, né? Então, você consegue ter a cadeia fechada. Você gera a sua energia no telhado da sua casa, você abastece o seu carro, e o passo 2 que está chegando agora é você ter baterias na sua casa, aonde você vai acumular essa energia que você está gerando da energia do sol, mais a energia do carro. Quando você chega com ele com 60% de bateria, você vai plugar ele na sua casa e você vai alimentar toda a sua geração. Ou seja, você pode ter uma casa autônoma, né? E isso é muito bacana. Eu acho que isso está também muito perto de virar uma realidade... chegando para as pessoas, né? Ou seja, não só no topo da pirâmide, mas também na base. A grosso modo, assim, a gente teria uma caixa d'água para o sistema de abastecimento de água e essa reserva, essa bateria, exatamente para energia elétrica. É isso aí. Não sei se eu estou errado, mas o carro que rompeu, esse carro elétrico que rompeu essa barreira e que conseguiu ganhar uma notoriedade comercial, isso lá
dos anos 2000 foi o Prius da Toyota, né? Ele no mercado americano, pelo menos, ele foi muito bem. De lá para cá, qual foi a evolução dessa tecnologia? O que mudou com aquele Prius? Que foi que está até hoje no mercado, até hoje né? no mercado, ele já teve outras evoluções, mas foi um veículo que foi comercialmente popular, né? Sim, teve até uma boa comercialização aqui no Brasil, né? Foi o primeiro híbrido. A gente chama esse pessoal, né, dos early adopters, ou seja, as pessoas que primeiro foram atrás dessa nova tecnologia. Mas a gente tem que lembrar que o carro elétrico começou no final do século retrasado. Os primeiros veículos a propulsão no mundo, lá atrás, quando tirou o cavalo, eram elétricos. Só que aí teve uma disputa naquela época, 1800 e final de 1800, e aí começou o petróleo e tudo mais, aí o lobby do petróleo ganhou. Então o carro elétrico, na verdade, ele já existe há centenas de anos, é muito maluco isso, né? E já houveram várias tentativas de retorno de carro elétrico. Antes do Prius, teve nos Estados Unidos, né, um carro da GM, que foi colocado lá, né, o EV1, como um carro, tentativa do carro elétrico, não deu certo. Aí a Toyota colocou o Prius, já funcionou, porque é híbrido. Então você tem um motor, você não precisa parar no posto, não precisa parar numa estação de recarga, né, que a gente chama de híbrido leve, que esses são, agora tem vários aqui no mercado, né, a Caoa, a Kia e várias outras marcas têm isso. A Mercedes-Benz, por exemplo, também tem. Então, de lá para cá, o que houve é que esses híbridos leves estão diminuindo um pouco, eles ainda são importantes, eles ajudam na economia do combustível, mas estão diminuindo, aumentando o plug-in, que é o híbrido realmente que você pode carregar na tomada e andar só no elétrico, mas a transição final disso tudo vai ser um veículo puro elétrico, ou seja, as rodas vão ser movidas a um motor elétrico. Esse motor elétrico ele pode ser abastecido por uma bateria, mas ele também pode ser abastecido, por exemplo, com etanol, né? A Unicamp tem um projeto aqui muito bacana num carro movido a hidrogênio com etanol. Gera energia que gera o motor que gira as rodas. A propulsão vai ser elétrica, mas o combustível para gerar essa energia pode ser o etanol. Então o Brasil pode ser, de novo, um protagonista mundial dessa tecnologia. Vamos falar mais um pouquinho então do Electric Experience, começando hoje, indo até o feriado dia 15, tem todo esse feriadão, e recebendo. Muito legal de poder entrar e usar um veículo como esse, sentir, né, o veículo elétrico. E esse é o grande chamariz aqui do evento, né? Exatamente. A gente chama Experience exatamente por isso, né? É uma experiência elétrica. A gente tem alguns carros estáticos para o pessoal entrar, olhar, alguns protótipos, alguns carros que vão ser lançados só o ano que vem, que o pessoal ainda não quer que rode com os carros, né? Para não causar, assim, tipo, uma van premiere muito cedo, mas a gente tem 26 modelos diferentes de carros eletrificados aqui no evento para que o público possa testar na pista, né, todas as suas qualidades e tudo, sentir essa nova mudança, esse modal novo aí de mobilidade. Cacá Cousé, diretor da TSO, que é a idealizadora, né, desse evento, a empresa aqui fazendo esse evento muito legal aqui em Tuiuti. Queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas e por receber aqui o News Truck da CBN Campinas. Ainda não é eletrificado, mas a gente vai para essa evolução também, viu? Em breve, pode ter certeza. Muito obrigado, parabéns pelo evento. Muito obrigado, eu que agradeço e espero todos os ouvintes aqui no feriado, vão ser muito bem-vindos. São 10 horas e 26 minutos, a gente faz aqui um rápido intervalo, já volta com o CBN Campinas desta terça-feira.